Nesta aula eu vou mostrar como implementar filtros na ASP.NET Core MVC. Na aula anterior eu apresentei os conceitos básicos sobre filtros e nesta aula eu vou mostrar como criar filtros personalizados e como aplicá-los a nível de método, de classe e globalmente em uma aplicação ASP.NET Core MVC. Eu vou partir de uma aplicação ASP.NET Core MVC já pronta que gerencia informações de autores usando o Entry Core. Nessa aplicação eu tenho uma classe autor, defini um repositório, a implementação desse repositório, defini a classe de contexto, defini a string de conexão, registrei o serviço do contexto da interface e criei dois controladores, o controlador MVC Home Controller e o controlador Autores Controller, que é a minha Web API, que eu vou usar o Postman. Aqui eu vou usar o navegador e aqui eu vou usar o Postman para testar. Então, o que eu vou fazer nessa aula? Eu vou implementar 4 filtros, 2 nessa aula e 2 na aula seguinte. Inicialmente, eu vou implementar o filtro Duração Action Filter e depois o Saudação Filter Attribute. Ambos são filtros de ação ou Actions Filters. O Duração Action Filter vai herdar da interface eAction Filter e eu vou aplicá-lo globalmente. E o Saudação Filter Attribute também vai herdar da classe Action Filter Attribute e eu vou aplicá-lo no método Action. A diferença na implementação entre implementar a interface Action Filter e herdar da classe Action Filter Attribute é basicamente a nível de recursos que eu quero utilizar. A primeira implementação, que usa a Action Filter, ela vai fornecer um comportamento de baixo nível dos atributos MVC, mais as propriedades Order e Allow Multiple. Já a segunda implementação, onde eu herdo da classe Action Filter Attribute, eu não vou precisar desses detalhes. Então ela fornece menos detalhes e alguns recursos como onResultExecuting e onResultExecuted, que eu também não vou usar. Os dois filtros que eu estou implementando, eles são filtros síncronos. E você deve lembrar da aula anterior que eles vão ter que sobrescrever o método onExecuting e onActionExecuting em onActionExecuted. Então eu vou abrir aqui o meu projeto. Aqui eu tenho na pasta model a classe de autor, a interface, a implementação, o contexto, tudo prontinho. Eu só vou executar e mostrar que tanto a Web API como o nosso controlador Home está funcionando. Você vai ver que o controlador Home está exibindo uma página aonde, deixa eu mostrar aqui os dois controladores. O Home Controller tem 3 métodos e Action e o Autores Controller, que é a minha Web API. Na minha Web API eu defini a rota API Autores e os métodos Get, Put, Post e Delete. Aqui na View Index do controlador Home eu estou usando 3 View Data para exibir informações que os meus filtros vão fornecer. Então o filtro de duração vai mostrar quanto tempo durou para a Action Index ser executado e o filtro de saudação vai exibir uma informação para olá e uma informação para adeus, que eu vou implementar. Por isso, aqui você não está vendo nenhuma informação, porque os filtros não foram implementados ainda. Então vamos implementar os nossos filtros. Vou separar a minha aplicação, vou fechar todos os arquivos. Na minha aplicação, no meu projeto, eu vou incluir uma nova pasta que eu vou chamar de filtros. Vai ser nessa pasta que eu vou implementar todas as classes onde eu vou definir os meus filtros personalizados. O primeiro filtro que eu vou criar vai ser o Saudação
Filter Attribute. Então vou no menu Project Add Class, vou informar saudação Filter Attribute. Eu vou aumentar um pouquinho para você visualizar. Esse é um filtro de ação, um Action Filter. Então ele pode herdar da interface síncrona ou assíncrona. Eu vou implementar aqui métodos síncronos. Então ele vai herdar de Action Filter Attribute. Então eu tenho que referenciar o Microsoft ASP.NET Core MVC Filters. Se eu der uma espiada na definição dessa classe, você vai ver que essa classe Action Filter Attribute, ela implementa a interface Action Filter. É por isso que eu posso criar um Action Filter. Ela é uma classe abstrata, né? Ela não posso criar uma instância dela, mas posso. Eu vou implementar o método onActionExecuted e onActionExecuting. Então vamos lá. Então eu tenho que sobrescrever esses dois métodos. Eu vou dar public override void onMethodExecuting. Então esse método ele vai executar antes da action. E o outro método que eu tenho que sobrescrever é o método onExecuted. Esse método vai executar depois da action. Os filtros de ação, como esses filtros saudação, filter attribute, eles são ideais para você usar qualquer lógica que precise tratar os resultados do model binding, ou modificar o controlador ou as entradas para um método action. Ele também permite visualizar e modificar diretamente o resultado do método action. Então aqui eu vou implementar um código onde eu vou definir duas mensagens. Uma saudação de olá e uma saudação de adeus. A saudação de olá eu vou colocar aqui no método onActionExecuting, porque ela vai executar antes da action. Então eu vou copiar e colar um código aqui. Então ele vai executar antes. E eu defini esse código aqui. Eu tenho que referenciar o viewResult. Como eu estou tratando com views, eu estou usando aqui uma instância de viewResult. E eu estou verificando se o resultado for diferente de null. Eu vou definir uma mensagem de olá, informando o nome do filtro e a data e a hora. A seguir, eu vou fazer a mesma coisa no método onActionExecuted, só que ele vai executar depois da action. Aqui também eu estou criando uma instância de viewResult, estou verificando se ela é null e estou dando usando o viewData para mim definir uma saudação de olá e uma de adeus. E aqui na viewIndex eu estou usando aqui viewData olá, viewData adeus. Você sabe que o viewData é usado para passar a informação entre a action e a view. Se você não percebeu, eu já vou te dizer que essa informação aqui, ela nunca vai ser exibida. Porque como isso aqui vai executar antes da action, eu não vou ter result. Então o result aqui sempre vai ser null. Eu só vou conseguir exibir a informação de tchau ou adeus. Porque isso vai ser executado depois da action. Aí eu vou ter um result e eu vou ter a mensagem. Então esse filtro já está definido e eu vou aplicá-lo. Eu vou aplicá-lo aqui no meu controlador home, na viewIndex. Para mim aplicar um filtro a nível de action, basta eu definir o atributo aqui com o nome do filtro. Saudação filter. Deixa eu ver o nome do meu filtro aqui. Saudação filter. Eu não preciso colocar a palavra atributo. Então eu apliquei esse filtro somente ao método actionIndex. Agora eu vou definir um outro método action. Vou aqui na pasta filtros.
vou dar Project Add Class e eu vou chamar Duração Action Filter. Aqui, diferentemente do meu Saudação Filter Attribute, eu vou ter um Action Filter que vai herdar da interface e Action Filter. Porque aqui eu vou precisar de mais informações. Eu vou ter que referenciar aqui o mesmo namespace, Microsoft ASP.NET Core MVC Filters, e eu vou ter que implementar, deixa eu salvá-la aqui, ó. Ele vai pedir para mim implementar a interface. Implemente a interface. Está aqui os meus dois métodos, ó. Eu vou colocar o método onActionExecuting primeiro, apenas por uma questão de lógica. Vou remover aqui os usings que eu não estou utilizando. E agora eu vou definir uma lógica aqui para mim calcular o tempo de execução do meu método action. Para isso, eu vou definir eu vou usar a classe stopwatch. Então eu vou criar uma instância dessa classe aqui. Tenho que referenciá-la. Ela fornece métodos para mim poder calcular o tempo decorrido de uma operação. Então, qual que vai ser a lógica? Antes do meu método action executar, eu vou marcar o tempo inicial. Vou dar um start aqui no meu contador de tempo. Então, estou disparando o cronômetro. E quando ele terminar de executar, o que eu faço? Eu tenho que calcular o tempo que passou, parar o cronômetro, e aí eu vou usar a mesma lógica da saudação para exibir o resultado num viewData. Eu estou criando uma instância de viewResult. Então aqui eu estou adicionando o tempo calculado ao viewData na viewResult. Então esse viewData meu, ele tem uma identificação de duração da action e aqui ele vai ter o tempo que foi gasto para executar essa action. Vou dar um build para ver se não tem nenhum erro e vou aplicar esse action filter. Nenhum erro, só que eu vou aplicá-lo globalmente. Para me aplicar um filtro global, eu tenho que vir aqui na classe Startup e aqui no MVC eu vou definir Options Filters e vou dar um Add. Aqui eu posso registrar o meu filtro de duas maneiras. Usando uma instância, vai ser Duração Action Filter, é isso, né? Deixa eu ver o nome do filtro. Duração Action Filter. Então eu posso registrá-lo como uma instância ou como um tipo. Posso fazer assim também, ó. Type of. As duas formas podem ser utilizadas. Então eu vou deixar assim. Então aqui eu estou registrando o meu Action Filter, Duração Action Filter, globalmente. Então ele vai atuar em todas as actions, em todos os controladores da minha aplicação. Então agora, quando eu executar a minha aplicação, o meu Saudação Filter vai ser aplicado somente na ViewIndex e o Duração Filter vai ser aplicado também na ViewIndex, que vai ser a primeira view que nós vamos exibir. Então, ao invés de obter essa página, eu vou ter aqui o resultado em milissegundos do tempo que foi gasto para executar a minha action e a saudação, como eu falei, somente o adeus, o tchau vai ser exibido. Então vamos executar e vamos confirmar esses resultados. Ele vai levantar e vai exibir a minha ViewIndex do controlador Home. Olha lá, ó. 15 milissegundos veio lá do Duração Action Filter e a informação de tchau. Vamos no saudação. Ó. Eu vou colocar aqui um breakpoint nesse result aqui, ó, só para você ver que ele é null. E no duração eu vou colocar um result aqui, ó, quando ele for exibir o resultado. Então agora eu vou dar um refresh na página. Ele vai executar o método action. Olha lá. Result é null. Então se eu der um F11, ó, ele não vai atribuir o viewData para a saudação de olá. Olha lá. Ó. E agora ele vai parar aqui no filtro de duração. Olha, ele já calculou o resultado, ó, 10.678.
o resultado, o result é diferente de null, então ele vai atribuir 10.678, a hora que eu mandei exibir 10.678 milissegundos, que veio lá do Duration Action Filter, e a mensagem de tchau. Se eu continuar, vou tirar os breakpoints e vou atualizar a página, você vai ver que os filtros continuam sendo aplicados, tá vendo? Então é assim que nós criamos e aplicamos filtros na ASP.NET Core MVC. Na próxima aula eu vou criar um filtro de validação do modelo e um filtro de exceção. Até lá!